As mãos dela tremiam ao partir o último pedaço de frango. A menina olhava com fome, o menino desviava os olhos envergonhado. Otávio parou no meio do parque. Aquela cena, tão simples, tão devastadora, o atingiu como um soco no peito. Ele conhecia aquele olhar, já tinha visto antes, no espelho. Otávio Marques tinha 52 anos e uma rotina que funcionava como um relógio suíço. Acordava às 5:30 da manhã, tomava café sozinho na enorme mesa de mármore da mansão em Goiânia, revisava relatórios no carro a caminho da empresa e passava o dia inteiro resolvendo problemas que outros criavam. Era dono de uma das maiores construtoras do Centro-Oeste. Homens poderosos o respeitavam, mulheres o admiravam de longe, mas ninguém realmente o conhecia. Ele não permitia. Fazia 7 anos que Clarice tinha morrido. Câncer de pâncreas. 6 meses entre o diagnóstico e o fim. Otávio ainda lembrava do cheiro do hospital, das promessas que fez e que Deus ignorou, do silêncio que tomou conta da casa depois do enterro. Ele tinha uma filha, Isabela, que agora morava em São Paulo. Ligava uma vez por mês, sempre apressada, sempre com desculpas. Otávio não a culpava. Ele também tinha fugido à sua maneira. Naquela quarta-feira de outubro, Otávio saiu mais cedo da empresa. Tinha uma dor de cabeça que nem os remédios caros conseguiam aliviar. O motorista estava de folga, então ele mesmo dirigiu até o Parque Flamboyant. Clarice adorava aquele lugar. Dizia que era o pulmão da cidade, onde ela conseguia respirar de verdade. Depois que ela se foi, Otávio nunca mais tinha voltado lá. Mas naquela tarde, algo o puxou. Estacionou o carro importado, afrouxou a gravata e caminhou pela trilha de pedras. O sol estava morno, dourado, preguiçoso. Famílias faziam piquenique na grama, crianças corriam atrás de pipas. Casais de idosos caminhavam de mãos dadas. Tudo tão normal, tão distante da vida que ele levava. Foi então que viu um banco de madeira, à sombra de um ipê roxo. Sentada ali, uma mulher de uns 30 e poucos anos, vestido rosa desbotado, cabelo castanho preso com um elástico comum. Ao lado dela, 2 crianças. Uma menina de uns 7 anos, vestido florido surrado. Um menino de uns 10, camisa cinza com um buraco na manga. Na frente deles, uma marmita branca de isopor, aberta. A mulher segurava um pedaço de frango com os dedos. Pequeno, muito pequeno. Ela olhou para a menina, depois para o menino. Hesitou. Partiu o pedaço ao meio. Deu metade para cada um. Come devagar, Maria Luísa, disse ela, a voz doce, mas cansada. Mastiga bem. A menina obedeceu, os olhos fixos na comida como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O menino, Gabriel, mordeu o pedaço em silêncio, a mandíbula tensa, o orgulho ferido. E a senhora, mãe? Perguntou ele, a voz fina, quase sumindo. Eu já comi no almoço, filho. Fiquei cheia. Otávio sabia que era mentira. Ele reconhecia mentiras. Havia contado tantas para si mesmo ao longo dos anos. A mulher não tinha comido. Ele via nos ombros curvados dela, na palidez do rosto, na forma como ela engolia seco enquanto observava os filhos comerem. Ele ficou parado ali, a 5 metros de distância, escondido parcialmente atrás de uma árvore. Não sabia por que não conseguia sair. Não sabia por que aquilo doía tanto. A menina terminou de comer e lambeu os dedos. Mãe, ainda estou com fome, disse ela, a voz chorosa. A mulher fechou os olhos, respirou fundo. Eu sei, meu amor. Quando chegarmos em casa, a gente faz um arroz com ovo, tá bom? De novo? Reclamou Gabriel, mas logo se arrependeu. Desculpa, mãe. Não precisa pedir desculpa, filho. Ela acariciou o rosto dele com ternura. Eu sei que não é fácil, mas vai melhorar. Eu prometo. Gabriel desviou o olhar. Ele não acreditava nela. Otávio viu isso nos olhos do menino, e aquilo partiu algo dentro dele. A mulher fechou a marmita vazia, guardou na bolsa de pano e levantou.
Vamos, crianças, temos que pegar o ônibus. Ainda tenho que passar no mercado. A gente vai comprar carne, mãe? Perguntou Maria Luísa esperançosa. Não hoje, filha, mas vou ver se tem promoção de macarrão. Eles começaram a caminhar em direção à saída do parque. A mulher mancava levemente. As sandálias estavam gastas, o solado quase soltando. Otávio não pensou, simplesmente agiu. Ele atravessou o gramado, o terno azul impecável, contrastando com o cenário despojado do parque. Alcançou a mulher em poucos passos. Com licença, disse ele, a voz saindo mais firme do que pretendia. A mulher se virou, assustada. Os filhos se encolheram atrás dela, instintivamente. Ela ergueu o queixo, defensiva. Sim? Otávio abriu a boca. Fechou. De repente, não sabia o que dizer. Como explicar? Como oferecer ajuda sem soar arrogante, sem humilhar? Ele pigarreou. Desculpe incomodar. Eu a vi ali no banco e... Eu queria... O senhor quer o quê? A voz dela ficou dura. Se veio fazer gracinha, pode voltar pro seu carro bonito. Otávio piscou surpreso. Não, não é isso. Eu só queria ajudar. Ajudar? Ela deu uma risada amarga. A gente não precisa de esmola, senhor. Não é esmola. Então o que é? Otávio olhou para as crianças. Gabriel o encarava com desconfiança. Maria Luísa segurava a mão da mãe com força. Posso pagar um almoço para vocês? Um almoço de verdade? A mulher estreitou os olhos. Por que o senhor faria isso? Porque... Otávio hesitou. A verdade era complicada, dolorosa. Porque eu sei o que é ter fome. Ela o olhou de cima a baixo, o terno caro, o relógio que valia mais do que ela ganhava em 6 meses, as abotoaduras de ouro, a postura de quem nunca precisou se curvar para ninguém. O senhor não sabe nada sobre fome, disse ela fria, e virou as costas. Otávio ficou ali plantado no chão, vendo ela se afastar com os filhos. Algo ardeu no peito dele, raiva, vergonha, frustração, talvez tudo junto, mas também outra coisa, reconhecimento. Ele tinha visto aquela mulher antes, não ela especificamente, mas a versão dela, a mulher que lutava sozinha, a mulher que se sacrificava calada, a mulher que mentia para os filhos para protegê-los da crueldade do mundo. Clarice tinha sido assim no começo. Antes do dinheiro, antes do sucesso, quando eles moravam num quartinho alugado em Aparecida de Goiânia e comiam arroz com salsicha 3 vezes por semana. Otávio voltou para o carro, ligou a ignição, mas não conseguiu sair do estacionamento. Ficou ali, mãos no volante, olhos fixos no nada, e pela primeira vez em 7 anos, chorou. Otávio não voltou para casa naquela noite. Dirigiu sem rumo pelas ruas de Goiânia, passando por bairros que não visitava há décadas. Periferia, casas simples, ruas sem asfalto, crianças jogando bola descalças sob a luz fraca dos postes. Aquele era o mundo real, o mundo que ele tinha deixado para trás quando o dinheiro chegou, o mundo que ele tinha esquecido de propósito. Quando finalmente estacionou na garagem da mansão, eram quase 10 da noite. A casa estava silenciosa, enorme, vazia. Ele subiu as escadas, passou pelo corredor onde fotos de Clarice ainda penduravam nas paredes e entrou no quarto. Deitou na cama sem tirar o terno, olhou para o teto e ficou acordado até o amanhecer, pensando naquela mulher e naquelas crianças. No dia seguinte, Otávio chegou atrasado na empresa pela primeira vez em 15 anos. Sua secretária, Marta, levantou as sobrancelhas, surpresa, mas não disse nada. Ele entrou na sala, fechou a porta e ficou olhando pela janela de vidro que dava para a cidade. Lá embaixo, as pessoas eram formigas, pequenas, insignificantes. Mas cada uma delas tinha uma história, uma dor, uma luta. Ele ligou para Marta pelo interfone. Preciso que você faça algo para mim. Claro, senhor Otávio.
O que o senhor precisa? Quero que você pesquise sobre programas de assistência social aqui em Goiânia. Distribuição de alimentos, cestas básicas, instituições que ajudam famílias carentes. Houve uma pausa do outro lado. O senhor está pensando em fazer alguma doação? Talvez. Só me traga as informações. Sim, senhor. Ele desligou e voltou a olhar pela janela. Mas a imagem da mulher no parque não saía da cabeça. O jeito que ela partiu aquele pedaço de frango. O jeito que mentiu para os filhos. O jeito que o encarou, cheia de orgulho ferido, e recusou a ajuda dele. Otávio sabia o nome daquele orgulho. Ele mesmo tinha carregado por anos. Dignidade. 2 semanas se passaram. Otávio doou R$ 50.000 para 3 instituições diferentes. Assinou os cheques, apertou mãos, posou para fotos. Mas nada disso aliviou o peso no peito. Porque ele sabia a verdade. Aquilo não era sobre caridade. Era sobre aquela mulher específica, aquelas crianças específicas. E ele não fazia ideia de como encontrá-las. Até que numa manhã de sábado, decidiu voltar ao parque. Era cedo. O sol mal tinha nascido. Poucos frequentadores. Otávio caminhou pela mesma trilha, passou pelo mesmo ipê roxo, sentou no mesmo banco. Esperou. Sentia-se ridículo. Um homem de 52 anos, milionário, sentado num banco de praça, esperando por estranhos. Mas algo maior do que a razão o mantinha ali. 1 hora se passou, depois 2. Ele estava prestes a desistir quando ouviu uma voz infantil. Olha, mãe, tem um homem sentado no nosso banco. Otávio virou a cabeça. Era Maria Luísa. Ao lado dela, Gabriel. E logo atrás, a mulher. Ela estava com o mesmo vestido rosa, mas dessa vez carregava 2 sacolas de supermercado. Pesadas, pelo jeito que os braços dela tremiam. Os olhos dela encontraram os de Otávio. Ela parou. O senhor de novo, disse ela, a voz desconfiada. Otávio se levantou desajeitado. Bom dia. O que o senhor está fazendo aqui? Eu vim caminhar. De terno. Ela arqueou uma sobrancelha. Otávio olhou para si mesmo. Ela tinha razão. Ele estava ridículo. Eu não costumo usar outras roupas, admitiu. Gabriel deu uma risadinha. A mãe o repreendeu com o olhar, mas Otávio viu um brilho de diversão nos olhos dela também. Olha, senhor. Ela suspirou. Eu fui meio grossa com o senhor da última vez. Me desculpa. É que a gente não está acostumado com gente rica querendo ajudar sem querer nada em troca. Eu não quero nada em troca. Todo mundo quer alguma coisa, senhor. Otávio pensou nisso. Talvez eu queira. Mas não o que a senhora está pensando. Então o quê? Ele hesitou. Na capaz de espírito. A mulher franziu a testa confusa, mas antes que pudesse responder, Maria Luísa puxou a saia dela. Mãe, posso ir no balanço? Pode, meu amor, mas fica por perto, tá? As crianças saíram correndo. A mulher colocou as sacolas no chão com um suspiro de alívio. Otávio notou as marcas vermelhas nos pulsos dela. Está pesado. Posso ajudar a carregar? Não precisa. Eu me viro. Eu sei que a senhora se vira, mas não custa aceitar ajuda de vez em quando. Ela o olhou por um longo momento. Então, para a surpresa de Otávio, ela sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. O senhor é teimoso, né? Dizem que sim. Tá bom. O senhor pode carregar até a parada de ônibus, mas só até lá. Combinado. Eles começaram a caminhar lado a lado. Otávio carregava as 2 sacolas, como se não pesassem nada. A mulher andava em silêncio, observando os filhos de longe. Meu nome é Otávio, a propósito. Mariana. Prazer, Mariana. Prazer. Eles caminharam mais um pouco. Então Otávio perguntou, posso saber o que aconteceu? Por que vocês estão passando dificuldades? Mariana enrijeceu. Isso é algum tipo de interrogatório? Não, desculpe,
Eu não devia ter perguntado. Ela respirou fundo. Tudo bem, é que não é fácil falar disso. Ela olhou para o chão. Meu marido morreu faz 2 anos. Acidente de trabalho. Ele era pedreiro. Caiu de um andame. Quebrou o pescoço na hora. Otávio fechou os olhos, sentindo a dor dela. Sinto muito. Ele não tinha carteira assinada, então não recebi nada, nem indenização, nem pensão, nada. O patrão sumiu, mudou de cidade. Nunca mais achei ele. Sua voz tremeu. Fiquei só eu e as crianças. Eu trabalho como diarista, mas não é sempre que aparece serviço. E quando aparece, pagam uma miséria. Mal dá para pagar o aluguel. E a família? Ninguém pode ajudar? Meus pais já morreram. Não tenho irmãos. A família do Rodrigo nunca me aceitou. Achavam que eu não era boa o suficiente para ele. Depois que ele morreu, me viraram as costas. Ela deu uma risada amarga. Engraçado, né? Quando a gente tem, todo mundo é amigo. Quando perde tudo, some todo mundo. Otávio sabia exatamente o que ela queria dizer. Ele tinha visto isso acontecer com colegas, com sócios, com gente que achava que era importante até o dinheiro acabar. E as crianças? Como estão lidando com tudo isso? Mariana olhou para os filhos que agora brincavam no escorregador. Gabriel tá virando homem rápido demais. Ele tem 10 anos, mas já quer trabalhar. Já tentou vender bala no sinal. Eu não deixei. Mas ele insiste. Diz que quer ajudar. Sua voz embargou. Eu não quero que ele cresça assim. Não quero que ele perca a infância como eu perdi a minha. E a Maria Luísa? Ela é pequenininha ainda. Não entende muito bem. Pergunta do pai toda hora. Eu não sei o que responder. Só digo que ele está no céu cuidando da gente, mas acho que ela está começando a duvidar. Mariana limpou uma lágrima com as costas da mão. Desculpa, eu não devia estar falando tudo isso para o senhor. Pode falar. Eu entendo mais do que a senhora imagina. Mariana o olhou de lado. O senhor também perdeu alguém? Minha esposa. Faz 7 anos. Sinto muito. Obrigado. Eles chegaram na parada de ônibus. Otávio colocou as sacolas no chão. Mariana chamou as crianças. Gabriel e Maria Luísa vieram correndo, suados e sorridentes. Mãe, posso voltar aqui amanhã? Pediu Maria Luísa. A gente vê, filha. O ônibus apareceu no fim da rua. Mariana pegou as sacolas de volta. Obrigada pela ajuda, Otávio. De nada. Ela hesitou, então disse, se o senhor quiser mesmo ajudar, tem uma coisa que eu preciso. Qualquer coisa. Eu estou devendo 3 meses de aluguel. O dono do imóvel disse que se eu não pagar até o fim do mês, ele vai me despejar. São R$ 1.800. Eu sei que é muito, mas eu juro que pago de volta. Pode ser aos poucos, mas eu pago. Otávio tirou a carteira do bolso. Não precisa pagar de volta. Como assim? Ele tirou R$ 2.000 em notas de 100 e estendeu para ela. Pega, paga o aluguel e compra comida de verdade para as crianças. Mariana olhou para o dinheiro. Então para ele. Então para as crianças. Seus olhos encheram de lágrimas. Eu não posso aceitar. Pode sim. Sr. Cândido, mas por quê? Por que o senhor está fazendo isso? Otávio sorriu. Porque alguém fez isso por mim uma vez, e eu nunca esqueci. Mariana pegou o dinheiro com mãos trêmulas e começou a chorar. Mariana pagou o aluguel no dia seguinte. O dono do imóvel, seu Valdemar, um homem de 60 anos com barriga de chope e olhar desconfiado, contou as notas 2 vezes antes de assinar o recibo. Nem um obrigado, nem um sorriso. Apenas o papel amassado jogado na mão dela e um resmungo sobre não atrasar de novo. Mariana guardou o recibo na bolsa como se fosse um documento sagrado e voltou para casa com um alívio que não sentia há meses. Naquela noite, ela fez um jantar de verdade. Arroz, feijão, bife acebolado, salada de tomate e batata frita. As crianças comeram até não caber mais nada. Gabriel repetiu 3 vezes.
Maria Luísa adormeceu na mesa com a barriga cheia e um sorriso no rosto. Mariana carregou a filha para o colchão que dividiam no único quarto da casa, deitou ao lado dela e chorou de gratidão, mas também de medo, porque ela sabia que aquilo não ia durar. 2.000 reais pareciam muito, mas desapareciam rápido quando se tinha contas para pagar, bocas para alimentar e nenhuma garantia de trabalho. O dinheiro de Otávio tinha dado um respiro. Mas e depois? E no mês que vem? E no outro? Mariana não conseguia parar de pensar nisso. 3 dias depois, ela voltou ao Parque Flamboyant. Não porque esperava encontrar Otávio de novo, mas porque aquele era o único lugar onde as crianças podiam brincar sem que ela tivesse que pagar nada. E porque, no fundo, uma parte dela torcia para vê-lo. Só para agradecer direito, só para olhar nos olhos dele e dizer o quanto aquele gesto tinha significado. E ele estava lá, sentado no mesmo banco, de terno azul, lendo um jornal. Mariana sentiu o coração acelerar. Aproximou-se devagar, as crianças correndo na frente. "Oi, seu Otávio!" gritou Maria Luísa, acenando com entusiasmo. Otávio levantou os olhos do jornal e sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto sério dele. "Oi, Maria Luísa." "Oi, Gabriel." Gabriel acenou de volta, mais contido, mas ainda assim amigável. Mariana chegou perto, tímida. "Oi. Oi, Mariana." Eles ficaram ali, parados, sem saber bem o que dizer. Então Mariana respirou fundo e falou: "Eu vim agradecer de novo, pela ajuda. O senhor não faz ideia do quanto aquilo significou pra gente. Não precisa agradecer. Preciso sim." Ela sentou ao lado dele no banco. As crianças correram para os balanços. "O senhor salvou a gente, Otávio. De verdade. Eu só dei dinheiro. A senhora que está salvando eles todo dia." Mariana sentiu os olhos arderem. "Eu faço o que posso, mas às vezes parece que não é o suficiente." "É mais do que suficiente. A senhora é uma mãe incrível. O senhor nem me conhece. Eu vi o suficiente." Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Otávio dobrou o jornal e disse: "Mariana, posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "A senhora já pensou em procurar um emprego fixo? Algo com carteira assinada?" Mariana deu uma risada sem humor. "Claro que já pensei, mas ninguém quer contratar uma mulher de 36 anos sem estudo e com 2 filhos. Eu parei na 6ª série. Não sei fazer nada além de limpar casa." "A senhora sabe fazer muito mais do que isso. A senhora administra uma família inteira com quase nada. Isso é mais do que muitos executivos conseguem fazer com recursos ilimitados." Mariana olhou para ele surpresa. "O senhor está falando sério?" "Completamente. Mas isso não adianta nada na hora de arrumar emprego." Otávio hesitou. Então disse: "E se eu te oferecesse um?" Mariana piscou. "Como assim?" "Eu tenho uma mansão enorme, moro sozinho. Tenho uma funcionária que vai 2 vezes por semana, mas não é o suficiente. Eu preciso de alguém que cuide da casa, alguém de confiança." Ele olhou para ela. "Eu confio em você." Mariana ficou boquiaberta. "O senhor está me oferecendo emprego?" "Estou." "Salário fixo, carteira assinada, vale transporte, cesta básica. A senhora pode levar as crianças junto se quiser. A casa é grande, tem espaço de sobra." "Otávio, eu não sei o que dizer." "Diga sim." "Mas por quê? Por que o senhor está fazendo tudo isso por mim?" Otávio olhou para o horizonte, para as árvores, para as crianças brincando. "Porque eu passei os últimos 7 anos vivendo no piloto automático. Acordar, trabalhar, dormir, repetir. Eu esqueci como é se conectar com pessoas, como é sentir que a vida tem propósito." Ele olhou para ela. "Você e seus filhos me lembraram disso." Mariana sentiu as lágrimas escorrerem. "Eu aceito." Otávio sorriu. "Ótimo. A senhora pode começar na segunda-feira?" "Posso."
Então está combinado. Eles apertaram as mãos, e naquele momento algo mudou. Não era apenas um acordo de trabalho, era o começo de algo maior, algo que nenhum dos dois conseguia nomear ainda. Na segunda-feira, Mariana chegou na mansão de Otávio às 7 da manhã. Ela tinha anotado o endereço num pedaço de papel amassado e pedido informações 3 vezes até achar o condomínio fechado no setor marista. O porteiro a olhou com desconfiança, até ela dizer que estava ali para trabalhar. Então, ele liberou a entrada com um aceno displicente. A casa era ainda maior do que ela imaginava. 3 andares, piscina, jardim, garagem para 4 carros. Mariana entrou pela porta da frente de boca aberta, tentando processar tudo aquilo. Otávio a recebeu na sala de estar. Ele estava com uma camisa social branca, sem o paletó do terno. Bom dia, Mariana. Bom dia, senhor Otávio. Pode me chamar só de Otávio. Não sei se consigo, o senhor é meu patrão agora. Sou, mas também sou seu amigo. Mariana sorriu. Tá bom, Otávio. Ele mostrou a casa inteira, a cozinha enorme, a lavanderia, os quartos vazios, o escritório, a biblioteca. Mariana ouvia em silêncio, ainda tentando acreditar que aquilo era real, que ela estava ali, que tinha um emprego de verdade. A senhora pode ficar no quarto de hóspede, se preferir, disse Otávio. Assim não precisa pegar ônibus todo dia, e as crianças podem usar o quarto ao lado. Tem 2 camas lá. Mariana parou. O senhor está oferecendo moradia também? Estou. Se a senhora quiser, claro. Mas por quê? Porque faz sentido e porque essa casa é grande demais para uma pessoa só. Mariana não conseguiu segurar as lágrimas. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de esperança. Otávio ficou ao lado dela, sem saber bem o que fazer, até que colocou uma mão no ombro dela. Está tudo bem, disse ele, a voz suave. Está tudo bem agora. Mariana concordou com a cabeça, ainda chorando. E pela primeira vez em 2 anos, ela acreditou nisso. 2 semanas depois, Mariana e as crianças se mudaram para a mansão. Gabriel ganhou um quarto só para ele. Maria Luísa também. Mariana ficou no quarto de hóspedes, que era maior do que a casa inteira onde eles moravam antes. As crianças corriam pelos corredores, exploravam o jardim, nadavam na piscina. Era como um sonho, mas nem tudo eram flores. Gabriel começou a ficar estranho, calado, arredio. Ele não olhava Otávio nos olhos, não agradecia por nada. Mariana tentou conversar com ele várias vezes, mas o menino só dizia que estava tudo bem. Ela sabia que era mentira. Numa noite, ela encontrou Gabriel sentado sozinho na varanda, olhando para as estrelas. Filho, o que está acontecendo? Gabriel não respondeu. Gabriel, fala comigo. Eu não gosto dele. Mariana piscou. De quem? Do Otávio. Por que não? Porque ele está tentando ser meu pai, e ele não é. Mariana sentou ao lado do filho. Ninguém está tentando substituir seu pai, Gabriel. Então por que a gente está morando aqui? Por que a senhora está aceitando tudo que ele oferece? Porque a gente precisava de ajuda, filho, e ele nos ajudou. Mas e se ele quiser alguma coisa em troca? E se ele for igual aos outros? Mariana entendeu. O medo do filho não era sobre Otávio, era sobre perder de novo, sobre confiar e ser traído, sobre se apegar e ser abandonado. Ele não é igual aos outros, disse Mariana, segurando o rosto do filho. Eu prometo. Gabriel desviou o olhar, mas não disse mais nada, e Mariana rezou para que estivesse certa. O tempo foi passando e a rotina na mansão foi se ajustando. Mariana acordava às 6 da manhã, preparava o café, organizava a casa, cuidava das roupas. Maria Luísa se adaptou rápido demais. Em 3 semanas, já tratava Otávio como se fosse da família. Contava histórias para ele, mostrava os desenhos que fazia, pedia colo quando estava cansada.
Otávio, que nunca tinha sido muito afetuoso, descobriu que gostava daquilo. Gostava de ouvir a risada dela ecoando pelos corredores vazios. Gostava de ver a felicidade genuína nos olhos daquela criança. Mas Gabriel era diferente. O menino mantinha distância, respondia com monossílabos, comia em silêncio. Passava a maior parte do tempo trancado no quarto. Mariana tentava conversar, mas ele sempre arrumava uma desculpa para sair. Otávio percebia a rejeição, mas não sabia como lidar com aquilo. Ele era bom com números, com negócios, com estratégias empresariais. Mas com crianças, especialmente com um menino ferido e desconfiado, ele estava completamente perdido. Foi numa quinta-feira à noite que tudo explodiu. Otávio tinha voltado tarde da empresa. Estava cansado, com dor de cabeça, querendo apenas tomar um banho e dormir. Quando entrou na cozinha para pegar água, encontrou Gabriel sentado sozinho na mesa, mexendo num prato de comida fria. "Boa noite", disse Otávio. Gabriel não respondeu. Otávio pegou um copo, encheu de água, bebeu em silêncio. Olhou para o menino. Decidiu tentar. A comida esfriou. "Quer que eu esquente para você?" "Não precisa. Não é trabalho nenhum, só botar no micro-ondas." "Eu disse que não precisa!" A voz de Gabriel saiu alta, agressiva. Otávio parou, surpreso. O menino estava com os punhos cerrados, os olhos brilhando de raiva contida. "Gabriel, o que foi?" "Nada. Claramente não é nada. E o que é que o senhor quer? Que eu fique agradecendo toda hora? Que eu fique bajulando o senhor?" "Eu não quero nada disso." "Então por que o senhor não me deixa em paz?" Otávio sentou na cadeira ao lado do menino. "Porque eu me importo com você." Gabriel deu uma risada seca. "O senhor nem me conhece. Então me deixa te conhecer. Pra quê? Pra depois o senhor cansar da gente e jogar a gente na rua?" Otávio entendeu. Finalmente entendeu. "Eu não vou fazer isso, Gabriel. Foi o que todo mundo disse e todo mundo mentiu." "Quem mentiu?" "Os tios, os vizinhos, os amigos do meu pai. Todo mundo prometeu que ia ajudar, que a gente não ia ficar sozinho. E no fim, sumiram todos." A voz do menino tremeu. "Minha mãe chorava toda noite. Ela achava que eu não ouvia. Mas eu ouvia. Eu ouvia ela implorando por telefone, pedindo ajuda, pedindo qualquer coisa. E as pessoas desligavam na cara dela." Otávio sentiu a garganta apertar. "Gabriel, e agora aparece o senhor, rico, bonzinho, oferecendo tudo de graça. Mas eu não sou idiota, eu sei que uma hora o senhor vai querer alguma coisa. Todo mundo quer. Eu não sou todo mundo. É sim. Todos os adultos são iguais. Não sou." "Então prove." Otávio olhou para aquele menino de 10 anos, para a dor nos olhos dele, para a raiva que era apenas medo disfarçado, e tomou uma decisão. "Tá bom, vou provar." "Como?" "Me dá um tempo. Só me dá um tempo, e eu vou te mostrar que você pode confiar em mim." Gabriel desviou o olhar, não disse mais nada, mas também não saiu correndo. E para Otávio, aquilo já era um começo. Nos dias seguintes, Otávio mudou sua rotina. Começou a chegar mais cedo em casa. Jantava com Mariana e as crianças. Perguntava sobre o dia deles. Ouvia de verdade. Maria Luísa tagarelava sem parar. Mariana contava sobre as pequenas vitórias do dia. Gabriel continuava quieto, mas pelo menos ficava na mesa. Foi numa tarde de sábado que Otávio teve uma ideia. Ele encontrou Gabriel no jardim, sentado embaixo de uma árvore, lendo um gibi velho. "Posso sentar?" Gabriel deu de ombros. Otávio sentou. "Gosta de ler?" "Mais ou menos. Eu também gostava quando tinha sua idade. Lia tudo o que encontrava pela frente. Gibis, livros, até bula de remédio." Gabriel quase sorriu. Quase. "Meu pai também gostava de ler", disse ele, a voz baixa. "Ele lia histórias pra gente toda noite, até quando estava cansado, até quando estava machucado do trabalho.
Ele parece que era um homem incrível. Era. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Otávio disse: Sabe, Gabriel, eu também perdi alguém. Minha esposa, ela se chamava Clarice. Gabriel olhou para ele surpreso. Minha mãe falou: Quando ela morreu, eu pensei que nunca mais ia conseguir sentir nada. Passei anos só trabalhando, fugindo, fingindo que estava tudo bem. Otávio olhou para o céu. Mas não estava. Eu estava vazio, morto por dentro. Até que encontrei sua mãe e você e sua irmã naquele parque. E aí eu lembrei que ainda existe bondade no mundo, que ainda existe esperança, que ainda vale a pena tentar. Gabriel baixou os olhos. O senhor acha que meu pai ia gostar de saber que a gente está aqui, na casa de outro homem? Otávio pensou cuidadosamente antes de responder. Eu acho que seu pai ia querer que vocês estivessem seguros, alimentados, felizes. E se é aqui que isso está acontecendo, então sim, ele ia gostar. Mas e se a gente esquecer dele? Vocês nunca vão esquecer. O amor não some, Gabriel. Ele fica para sempre. Gabriel limpou os olhos com as costas da mão. Eu só queria que ele voltasse. Eu sei. Eu também queria que Clarice voltasse. Eles ficaram ali sentados, dois homens de idades diferentes, unidos pela mesma dor. E aos poucos, o muro que Gabriel tinha construído começou a rachar. As semanas se transformaram em meses. Outubro virou novembro. Novembro virou dezembro. O Natal estava chegando. Mariana decorou a casa inteira com enfeites que encontrou num brechó. Maria Luísa fez desenhos de Papai Noel e colou pela geladeira. Gabriel ajudou a montar a árvore, ainda meio relutante, mas participando. Otávio observava tudo com um misto de alegria e melancolia. Fazia 8 anos que não celebrava o Natal de verdade. Fazia 8 anos que aquela casa estava morta. Mas agora, com Mariana e as crianças ali, tudo tinha mudado. Havia risos, havia luz, havia vida. Na véspera de Natal, Otávio saiu cedo e voltou à tarde com o carro cheio de sacolas, presentes, roupas, brinquedos, comida. Mariana tentou protestar, dizendo que era demais, mas ele não ouviu. Queria fazer aquilo. Precisava. Quando as crianças viram os presentes embaixo da árvore, Maria Luísa gritou de alegria. Gabriel ficou parado, olhando, sem acreditar. Isso tudo é pra gente? Perguntou Maria Luísa. É sim, disse Otávio, sorrindo. Mas o senhor nem é da nossa família. Otávio olhou para Mariana, depois para as crianças, e disse algo que nem sabia que sentia até pronunciar as palavras. Talvez a gente possa mudar isso. Mariana arregalou os olhos. Gabriel ficou tenso. Maria Luísa inclinou a cabeça, confusa. Como assim? Perguntou Mariana. Otávio respirou fundo. Mariana, nesses últimos meses, vocês trouxeram algo para minha vida que eu achei que tinha perdido para sempre. Propósito, alegria, família. Ele olhou para ela com uma intensidade que a deixou sem ar. Eu não quero que isso acabe. Não quero que vocês sejam apenas meus funcionários. Eu quero mais. Otávio, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você, e pelas suas crianças, e por essa vida que a gente construiu juntos. Mariana cobriu a boca com as mãos, os olhos enchendo de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, só pensa. Por favor. Gabriel levantou bruscamente. Eu sabia que o senhor queria alguma coisa. Gabriel, o senhor está tentando comprar a gente. Primeiro com dinheiro, depois com casa, agora com presentes. E agora quer a minha mãe também. Não é assim, Gabriel. É sim, o senhor é igual a todos. E antes que alguém pudesse detê-lo, Gabriel correu escada acima e bateu a porta do quarto. Maria Luísa começou a chorar.
Mariana ficou paralisada, dividida entre correr atrás do filho e ficar ali com Otávio. Otávio passou a mão pelo rosto. Desculpa, eu estraguei tudo. Mariana balançou a cabeça. Não, o senhor só foi honesto. E eu preciso ir falar com meu filho. Ela subiu as escadas, bateu na porta do quarto de Gabriel. Filho, abre a porta. Vai embora. Não vou. Abre essa porta agora. Silêncio. Então a porta se abriu. Gabriel estava com os olhos vermelhos, o rosto molhado. Eu não quero morar aqui mais, mãe. Por quê? Porque a senhora vai casar com ele e esquecer do pai. Mariana entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Gabriel, olha para mim. Ela segurou o rosto do filho. Eu nunca vou esquecer do seu pai. Ele foi o amor da minha vida. Foi o homem que me deu vocês dois. E nada nesse mundo vai apagar isso. Mas a senhora gosta do Otávio. Mariana respirou fundo. Sim, eu gosto. Mas isso não significa que eu parei de amar seu pai. Não entendo. O coração da gente não tem limite, filho. A gente pode amar mais de uma pessoa. De jeitos diferentes. Em tempos diferentes. Ela limpou as lágrimas dele. Seu pai sempre vai ser seu pai. Ninguém vai substituir ele, nunca. Mas o Otávio, ele nos deu uma chance de recomeçar. E eu acho que a gente merece isso. Não acha? Gabriel soluçou. Eu só não quero perder mais ninguém, mãe. Eu sei, meu amor. Eu também não. Mas às vezes a gente precisa arriscar. Precisa confiar. E se der errado? A gente sobrevive, como sempre sobreviveu. Gabriel abraçou a mãe com força e chorou tudo que tinha guardado por 2 anos. Naquela noite de Natal, ninguém dormiu direito. Gabriel ficou no quarto, abraçado ao travesseiro, pensando em tudo que a mãe tinha dito. Maria Luísa dormiu no colo de Mariana, exausta de tanto chorar. Mariana ficou acordada na cama, olhando para o teto, o coração dividido entre o passado e o futuro. E Otávio passou a madrugada no escritório, tomando uísque e se perguntando se tinha arruinado a única coisa boa que tinha acontecido na vida dele em anos. Quando o sol nasceu no dia de Natal, a casa estava estranhamente silenciosa. Mariana desceu para preparar o café, mas encontrou Otávio já na cozinha, fazendo panquecas. Ele estava descalço, de calça de moletom e camiseta branca, os cabelos bagunçados. Ela nunca tinha visto ele assim, tão humano. Bom dia, disse ela, a voz rouca de sono. Bom dia. Ele virou uma panqueca na frigideira sem olhar para ela. Desculpa por ontem. Não precisa pedir desculpa. Preciso sim. Eu não devia ter falado aquilo na frente das crianças. Não devia ter colocado pressão em você. Mariana se aproximou, pegou uma xícara e serviu café para si mesma. Otávio, olha para mim. Ele olhou. Os olhos dele estavam cansados, tristes. Eu não tô brava com você, disse Mariana. Eu só preciso de tempo para processar, para conversar com meus filhos, para ter certeza que a gente está fazendo a coisa certa. Eu entendo, mas eu também preciso que você entenda uma coisa. O quê? Eu também tenho sentimentos por você. As palavras saíram antes que ela pudesse parar. Eu tentei negar. Tentei fingir que era só gratidão. Mas não é. É mais que isso. E isso me assusta. Otávio largou a espátula. Por quê? Porque eu não quero estragar o que a gente tem. Porque eu não quero que meus filhos sofram se der errado. Porque eu não quero perder você. Você não vai me perder, Mariana. Nunca. Eles ficaram ali parados, a poucos centímetros um do outro, o ar pesado de palavras não ditas. Então, Maria Luísa apareceu na porta da cozinha, de pijama rosa, segurando o cobertor favorito. Mãe, o senhor Otávio está fazendo panqueca? O momento se quebrou. Mariana sorriu. Tá sim, filha. Posso comer? Claro que pode, disse Otávio, voltando à frigideira. Quantas você quer?
5. 5? Você tem certeza? Tenho. Otávio riu. Era um som bonito. Mariana não tinha ouvido ele rir assim antes. Gabriel apareceu meia hora depois. Estava calado, os olhos vermelhos, mas desceu e sentou à mesa. Otávio colocou um prato de panquecas na frente dele, sem dizer nada. Gabriel olhou para a comida, então para Otávio. Então começou a comer em silêncio. Depois do café, Maria Luísa implorou para abrir os presentes. Mariana concordou. Eles se reuniram na sala de estar, ao redor da árvore decorada. Maria Luísa abriu o dela primeiro. Uma boneca grande, roupas novas, um jogo de pintura. Ela gritou de alegria e abraçou Otávio com tanta força que quase o derrubou. Então foi a vez de Gabriel. Ele abriu o pacote devagar, como se tivesse medo do que ia encontrar. Dentro havia um tablet, fones de ouvido e uma caixa de livros. O menino ficou paralisado, olhando para os presentes como se fossem tesouros de outro mundo. Eu reparei que você gosta de ler, disse Otávio. Então pensei que você ia gostar de ter mais livros, e o tablet tem uma biblioteca digital, com milhares de títulos. Gabriel não disse nada, apenas segurou os livros contra o peito. Mariana também ganhou presentes, roupas bonitas, sapatos novos, um celular moderno. Ela protestou, dizendo que era demais, mas Otávio insistiu. E pela primeira vez em anos, Mariana se sentiu vista, valorizada, importante. A tarde passou tranquila. Eles almoçaram juntos. Peru assado, farofa, arroz, salada. Maria Luísa falava sem parar. Mariana sorria. Gabriel comia em silêncio, mas não tinha mais raiva no rosto. Apenas uma tristeza profunda e antiga. Depois do almoço, Otávio convidou Gabriel para uma caminhada no jardim. O menino hesitou, mas aceitou. Eles caminharam lado a lado, sem dizer nada por vários minutos. Então Otávio parou perto da piscina e disse: Gabriel, eu quero te contar uma história. O menino olhou para ele, desconfiado. Que história? A minha. Otávio sentou na borda da piscina. Gabriel sentou ao lado dele, mantendo distância. Quando eu tinha 12 anos, meu pai morreu. Ataque cardíaco. Ele era motorista de ônibus. Trabalhava 2 turnos por dia para sustentar a gente. Um dia ele simplesmente caiu no volante e não acordou mais. Gabriel arregalou os olhos. Sério? Sério? Minha mãe ficou sozinha com 3 filhos. Eu era o mais velho. Tive que parar de estudar para trabalhar. Vendia picolé na rua, lavava carro, carregava compras no supermercado. Fazia qualquer coisa para trazer dinheiro para casa. E sua mãe? Minha mãe lavava roupa para fora. As mãos dela ficavam em carne viva. Ela chorava escondida, igual a sua mãe fazia. E eu ouvia igual você ouvia. Otávio olhou para o céu. Eu odiava ser pobre. Odiava ver minha mãe sofrer. Odiava não poder fazer nada. Como o senhor ficou rico então? Trabalhei, estudei à noite, fiz concurso para auxiliar administrativo numa construtora. Comecei de baixo, subi degrau por degrau, aprendi tudo sobre o negócio. E quando tive oportunidade, abri minha própria empresa. Ele olhou para Gabriel. Mas sabe qual foi o meu maior arrependimento? Qual? Eu fiquei tão obcecado com dinheiro que esqueci de viver, esqueci de ser feliz. Minha esposa morreu e eu mal tive tempo de aproveitar os anos que tivemos juntos. Minha filha cresceu e eu mal a conheci. Eu construí um império, mas perdi tudo que realmente importava. Gabriel baixou os olhos. Até que encontrei vocês, continuou Otávio. E de repente, nada daquilo importava mais. O dinheiro, a empresa, o sucesso. Tudo que eu queria era fazer a diferença na vida de vocês. Tudo que eu queria era não deixar que vocês passassem pelo que eu passei. Mas o senhor não é nosso pai. Não, eu não sou. E nunca vou tentar ser. Seu pai foi um herói. Trabalhou até o último dia para cuidar de vocês. Eu jamais poderia substituir ele. Otávio respirou fundo.
mas eu posso ser outra coisa. Posso ser amigo, posso ser protetor, posso ser alguém que vocês sabem que sempre vai estar aqui, não importa o que aconteça. Gabriel ficou quieto por um longo momento. Então disse, a voz trêmula, eu tenho tanto medo de gostar de você e você ir embora. Eu não vou embora, Gabriel, eu prometo. Mas todo mundo promete e todo mundo mente. Otávio estendeu a mão. Então vamos fazer um pacto, homem com homem. Se eu fizer alguma coisa que te machuque, você me fala. Se você precisar de espaço, você me fala. Se você quiser que eu suma, você me fala. Mas enquanto você não falar, eu vou estar aqui, todos os dias, sem exceção. Gabriel olhou para a mão estendida. Então, devagar, apertou. Pacto feito. Otávio sorriu. E pela primeira vez, Gabriel sorriu de volta. Os dias depois do Natal foram diferentes. Gabriel começou a falar mais. Contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os livros que estava lendo. Mostrava os desenhos que fazia no tablet. Otávio ouvia tudo com atenção genuína. Mariana observava aquilo com o coração apertado de gratidão. Foi numa noite de janeiro, 3 semanas depois do Natal, que Mariana finalmente tomou sua decisão. As crianças estavam dormindo. Otávio estava no escritório, revisando contratos. Ela bateu na porta. Posso entrar? Claro. Mariana entrou e fechou a porta atrás de si. Ficou parada ali, nervosa, torcendo as mãos. Eu pensei no que você disse. Sobre a gente. Sobre nós. Otávio largou a caneta. E eu quero tentar. As palavras saíram rápidas. Eu quero ver onde isso pode ir. Mas preciso que você entenda uma coisa. Meus filhos vêm primeiro, sempre. Se em algum momento eu sentir que eles estão sofrendo, eu paro. Não importa o quanto doa. Eu entendo. E concordo. E você precisa ter paciência, porque eu não sei namorar mais. Faz tanto tempo. E eu não sei como fazer isso sem me sentir culpada. Otávio levantou, contornou a mesa e parou na frente dela. Mariana, você não tem nada que se sentir culpada. Você merece ser feliz. Você merece ser amada. E se você me deixar, eu vou passar o resto da minha vida te mostrando isso. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem e então, pela primeira vez, deixou Otávio a beijar. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, ela estava sorrindo. Então a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso. Os meses se passaram. Fevereiro, março, abril. A vida foi se acomodando em uma nova normalidade. Gabriel voltou à escola, dessa vez numa instituição melhor, paga por Otávio. Maria Luísa começou aulas de balé. Mariana continuava cuidando da casa, mas agora também estudava à noite, terminando o ensino fundamental que tinha abandonado anos atrás. Otávio reduziu a carga de trabalho, passava mais tempo em casa, mais tempo com a família. Porque era isso que eles eram agora, uma família. Foi num domingo de maio, no aniversário de Gabriel, que Otávio fez o pedido. Eles estavam no jardim, comemorando com bolo, salgadinhos e alguns amigos da escola do menino. Gabriel estava feliz, mais solto do que Mariana jamais tinha visto. Maria Luísa corria de um lado para o outro com as outras crianças. Tudo estava perfeito. Então Otávio pediu a atenção de todos. O jardim ficou quieto. Ele olhou para Mariana, que estava ao lado dele, confusa. Mariana, a gente se conheceu num dia comum, num parque comum, mas não teve nada de comum naquele encontro. Sua voz estava firme, mas emocionada. Você me ensinou a viver de novo. Me ensinou que vale a pena arriscar. Vale a pena amar. E eu não quero passar mais um dia sem você ao meu lado. Ele se ajoelhou. Mariana cobriu a boca, os olhos arregalados. Gabriel e Maria Luísa ficaram boquiabertos. Mariana, você aceita casar comigo? Ele abriu uma caixinha de veludo. Dentro, um anel simples, delicado, perfeito.
E vocês dois, ele olhou para as crianças, aceitam me deixar fazer parte da família de vocês? Para sempre! Maria Luísa gritou. Sim, eu aceito! Todos riram, mas os olhos de Otávio estavam em Gabriel. O menino olhou para a mãe, depois para Otávio, então deu um passo à frente e disse: Meu pai sempre dizia que a família não é sobre sangue, é sobre quem fica. Sua voz tremeu. E o senhor ficou, mesmo quando eu fui grosso, mesmo quando eu tentei afastar. O senhor ficou. Então sim, eu aceito. Otávio sentiu as lágrimas caírem. Mariana também estava chorando. Ela estendeu a mão trêmula. Sim, eu aceito. Otávio colocou o anel no dedo dela e a puxou para um abraço. As crianças correram e se juntaram. Ali, naquele jardim ensolarado, 4 pessoas que tinham sido quebradas pela vida se tornaram uma coisa só. Uma família. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi simples, numa capela pequena, com poucos convidados. Gabriel foi o padrinho, Maria Luísa foi a daminha. Isabela, a filha de Otávio, veio de São Paulo e finalmente conheceu Mariana e as crianças. A princípio foi estranho, mas aos poucos ela entendeu que seu pai estava feliz, realmente feliz, e isso era tudo o que importava. Quando Otávio e Mariana trocaram as alianças, não havia olho seco na capela. E quando o padre disse, pode beijar a noiva, Gabriel e Maria Luísa aplaudiram mais alto que todos. A vida continuou. Teve dias bons e dias difíceis. Discussões sobre limites, sobre regras, sobre como criar 2 crianças que não eram biologicamente de Otávio, mas que eram dele em todos os sentidos que importavam. Mariana terminou os estudos. Gabriel passou de ano com notas excelentes. Maria Luísa ganhou a primeira apresentação de balé. Otávio aprendeu a ceder, a ouvir, a ser mais do que um provedor. Aprendeu a ser presente. 5 anos depois, numa tarde qualquer, Otávio estava no mesmo banco do Parque Flamboyant, mas dessa vez não estava sozinho. Mariana estava ao lado dele, a cabeça apoiada no ombro dele. Gabriel, agora com 15 anos, jogava bola com os amigos. Maria Luísa, com 12, lia um livro debaixo de uma árvore. Você se arrepende? Perguntou Mariana de repente. De quê? De tudo isso, de ter mudado sua vida por causa da gente. Otávio olhou para ela, depois para as crianças, depois para a vida que tinham construído juntos. Não, nem por um segundo. Ele beijou a testa dela. Vocês não mudaram minha vida. Vocês me salvaram. Mariana sorriu e fechou os olhos, sentindo o sol no rosto e a paz no coração. Ali, naquele parque onde tudo começou, ela finalmente entendeu. Às vezes, Deus não nos dá o que pedimos. Ele nos dá algo muito melhor. Ele nos dá exatamente o que precisamos no momento certo, na forma mais inesperada. E tudo o que precisamos fazer é ter coragem de aceitar. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.